sou Marco Oliveira, consultor técnico da IEP Brasília. Nesse vídeo estaremos fazendo uma apresentação sobre a eletrônica embarcada em veículos elétricos. Entendemos que o veículo elétrico possui vários módulos, vários equipamentos embarcados dentro do veículo. E iremos tratar um hoje especificamente, talvez o mais importante, que tem a função de controlar e proteger todo o sistema eletrônico do veículo elétrico. Então, o tema hoje de nossa apresentação será proteção e monitoramento do banco de bateria dos veículos elétricos. Se considerarmos que as baterias são o coração do veículo elétrico, quem seria, então, o cérebro? Certo? Qual o principal equipamento pela nossa visão? Temos aqui um veículo elétrico. Nesse veículo elétrico temos aqui, na parte do assoalho, o banco de baterias. Então aqui nós temos toda essa região aqui, ó, onde fica o banco de bateria. Nesse caso aqui é um veículo 100% elétrico. Bom, o cérebro é o BMS, ou Battery Management System, ou Sistema de Gerenciamento das Baterias. Esse seria o cérebro, o principal equipamento eletrônico embarcado dentro de um veículo elétrico. Vamos verificar então a localização dele e algumas características importantes. Então, como vimos anteriormente, nós temos aqui as baterias instaladas aqui no assoalho do veículo elétrico, que demarquei aqui para vocês agora, né? Mais um pouquinho aqui embaixo do assoalho. Esse elemento aqui, então, seria justamente o BMS. Tá? É ele que vai fazer todo esse controle que a gente vai apresentar a seguir. O sistema de gerenciamento das baterias, a principal função, então, do BMS é monitorar as baterias, para a qual medem 3 parâmetros vitais. Ele mede a tensão, a corrente e principalmente a temperatura de cada célula individualmente, entre outros pontos também importantes que estaremos destacando. Então nós temos aqui um diagrama apresentando o veículo elétrico e os seus equipamentos, né? Temos aqui o motor elétrico, temos um outro equipamento bastante importante que é o onboard charge. Esse equipamento que vai fazer a comunicação com a estação de recarga, né? A estação de recarga é ele que faz toda a comunicação e faz todo o comando para as estações de recarga. E temos aqui, então, o nosso BMS. Então, o BMS está aqui, então ele está em comunicação, vamos dizer aqui, com a rede de comunicação do veículo, seria aqui a interface, né? Com todas as comunicações com os demais elementos do veículo e principalmente a comunicação com o sistema de baterias, né? Que seria essa unidade aqui. Então eu tenho aqui o sistema de baterias, né? No caso aqui do onboard charge, essa entrada aqui seria a entrada AC, ou seja, ele vai pegar o sinal AC e através do inversor ele vai transformar no sinal DC. E desse lado de cá eu tenho, então, o sinal DC para as estações de recarga quando o nível é DC. Vocês podem observar que na parte DC ele já entra diretamente na bateria. Ele não tem nenhum tipo de conversão. Então, como estamos tratando do BMS, né, que é o sistema de gerenciamento das baterias, vamos dar ênfase nessa apresentação. Bom, ele é composto basicamente por 2 partes. A parte do software, que ele faz a parte, determina o nível de carga das baterias, tá? O nível de carga. Então, existe uma curva de carga e de descarga, ele vai fazer todo esse controle. Essas 2 palavras, elas são importantíssimas, que é o nível de carga e o controle, controla a idade, o ciclo de vida também esperado das baterias. Então, esses 2 elementos, eles são extremamente importantes e por o software do BMS ele vai fazer esse monitoramento. Ele também controla o balanceamento das células, ou seja, para que haja um equilíbrio de carregamento, para que uma célula não esteja com uma tensão maior que a outra. Isso influencia diretamente no ciclo de vida da bateria. Detecta alguma
falha que possa haver das baterias e também ele faz a interface de comunicação. Então, essa parte aqui é a parte do software. A outra parte que o BMS faz é composto pela parte do hardware. Do hardware, ele tem a parte de circuitos de segurança, os sensores dos sistemas, que são os sensores principalmente de temperatura, a aquisição de dados, a comunicação e o gerenciamento técnico. Então, toda essa parte, através de dispositivos de hardware, ele vai receber esses dados e vai fazer, através do software, toda essa gestão, esse gerenciamento das baterias. A temperatura das baterias são vitais para a sua vida, ou seja, a temperatura ela tem que ser monitorada e controlada. Além de medir a tensão, a corrente e temperatura e calcular o SOC e o SOH que nós vimos anteriormente, e mais alguns outros itens, o BMS tem outra tarefa importante, que é regular a temperatura da bateria, né? Então, isso aqui em momentos diversos, né? Por exemplo, quando o carro estiver sendo carregado, né, em abastecimento pela estação de recarga, quando o carro estiver em funcionamento numa rua, numa estrada, e dependendo da temperatura e do local que a pessoa esteja, vamos supor que a pessoa está em um local muito quente, tipo, sei lá, Rio de Janeiro, que a temperatura ambiente às vezes chega a 40 graus, né? Então, quanto que vai estar dentro dessa bateria? Ou lugar muito frio, por exemplo, na parte de Santa Catarina, no próprio Rio Grande do Sul, em que as temperaturas às vezes podem ser negativas. Então, esse controle é importante. Então, uma bateria ela treinaria mais rapidamente se operada em temperaturas muito altas ou muito baixas. Então, é isso que eu comentei agora. Para evitar isso, são usados sistemas de resfriamento na bateria. A temperatura do refrigerante é controlada pelo BMS, com base na temperatura das células, que ele faz a medição individual também dessa temperatura, através de componentes, tá? Termistores. A temperatura ideal para as baterias trabalharem seria nessa faixa aqui, ou seja, nessa faixa é onde ela tem a maior eficiência. Então, nós vimos aqui a importância do BMS, que faz todo esse controle. Por isso, nós entendemos que ele é o cérebro, né, a parte mais importante dessa eletrônica embarcada. Nesse diagrama aqui, nós estamos vendo aqui, então, a temperatura entrando aqui por esses sistemas radiadores, né, que vai fazer a parte de resfriamento e tudo mais. E aqui eles estão entrando, então, em toda a zona do banco de baterias, né? Então, essa refrigeração vem acontecendo, então, aqui em todas as baterias, de tal forma que mantenha um controle de uma temperatura ideal para o veículo, né? Para as baterias, né? Então, o BMS ele faz todo esse controle, por isso essa importância. Inclusive, existem alguns carros, alguns modelos de veículos que eles também têm a própria ventilação própria, né, durante o carregamento. Alguns veículos mais avançados, mais modernos, já não têm essa ventilação durante o estágio de carregamento das baterias, mas outros ainda possuem esse estágio. Bom, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês, então, mostrando a importância e começando a mostrar um pouquinho sobre os equipamentos eletrônicos que possui dentro do carro, né, que a gente chama de eletrônica embarcada, né? Como eu comentei, o onboard charge, né, que é aquele equipamento que faz a carga e faz o controle, convertendo de corrente alternada para corrente contínua, e também faz a comunicação com a estação de recarga. E hoje nós conversamos um pouquinho sobre o gerenciamento das baterias, né? O Battery Management System, ou seja, é ele que faz toda a parte do controle das baterias e de mais pontos importantes de comunicação, né, com o veículo em si. Obrigado pela atenção. Sou Marco Oliveira, da IEP Brasília. Visite o nosso canal, que lá a gente também tem bastante coisa, bastante informação sobre a questão de mobilidade elétrica.